Eu sou André Felipe, eu sou especialista em educação de crianças, falo com pais de filhos até 7 anos de idade e hoje a gente vai falar um pouco sobre focar no que se tem controle e assumir responsabilidade na educação dos filhos. E é um tema fundamental se você quiser formar filhos com saúde emocional, tá? Então eu vou começar contando duas historinhas. A primeira sobre focar o que tem controle e a segunda sobre assumir responsabilidade. Uma foi o Rossandro Klingen. Você já deve ter ouvido falar no Rossandro Klingen. Ele participa daquele programa da Fátima Bernardes, Encontros. Nem sei se ainda existe esse programa, mas eu lembro quando eu estava na academia, toda vez que eu estava na esteira, ele estava... Toda vez não, mas muitas vezes eu estava na esteira e ele estava lá. E ele tem um canal no YouTube que fala sobre diversos temas, de vez em quando ele fala sobre educação de filhos também. E aí ele conta que de uma mãe, que no caso era a mãe dele, e ele ficou muito doente, pequenininho, sabe, criancinha assim. Ficou bem doente mesmo. E aí a mãe levou ele no hospital, pô, pegou a melhor roupa que tinha e tal, e levou o Rossandro no hospital. Aí chegou lá no hospital, teve que internar, vi ele muito doente, e os médicos não sabiam o que que era. E aí internou, e aí chegou pro pagamento, tinha que fazer o pagamento adiantado. Aí a mãe dele falou, ó, poxa, eu não tá aqui na minha bolsa, minha carteira, não tô com um cheque aqui, mas tá tudo bem, não se preocupe, pode internar meu filho e eu vou fazer o pagamento assim que eu voltar. E aí internaram o garoto. E ela foi levando ali o pagamento na conversa, todos os dias que ela chegava lá e tinha alguma coisa. E o fato é que o garoto foi cuidado. E quando chegou no dia de liberarem, no dia que ele estava bom, que ele já tinha sido curado, aí deram um ultimato nela, que ela tinha que pagar. E ela falou, olha, eu peguei essa roupa emprestada. Essa roupa nem minha é. Eu não tenho dinheiro, meu filho tá bom. Tá, seu filho tá curado. Então tá bom. Se vocês tiverem que me prender, pode me prender porque eu não tenho dinheiro para pagar. E é de arrepiar essa história. É interessante ouvir ele contando. Mas o fato é que essa mãe, ela fez o que estava no controle dela. Ela não tinha dinheiro para pagar o hospital, eles vieram de família bem simples. Simples não é a palavra certa, né? Eles vieram de família pobre financeiramente falando. E ela pegou emprestado uma roupa, é, fez parecer que tinha grana, foi lá no hospital e estava disposta a arcar com a consequência de mesmo que se ela tivesse que ser presa, mas o filho dela estava curado. O principal objetivo dela, que era o garoto, estava são. E aí não prenderam, não, e acabou que deu tudo certo. Essa é a primeira história, de você focar no que você tem controle, tá? A segunda história é do tenista. Na verdade, eu ouvi o treinador Carlos, esqueci o sobrenome, mas tem o tenista Rafael Nadal, você já deve ter ouvido falar, tem um tenista de altíssima performance, e o treinador dele, Carlos Moya, alguma coisa assim. Mas ele conta numa entrevista que quando o Nadal era garoto, não era nem profissional ainda, estava jogando um jogo e aí perdeu o primeiro set sem fazer ponto nenhum. O segundo set ele perdeu, chegou bem perto de vencer, mas perdeu o segundo set. E aí comentaram com o treinador, falou, ó, você não percebeu que o seu tenista está jogando com a raquete rachada? Está jogando com a raquete quebrada? E aí ele foi lá, mais perto, viu, aí chamou o Nadal e deu uma bronca no Nadal, né? Pô, como é que um cara que está atuando em alta performance como você não percebe durante um jogo inteiro que a sua raquete está quebrada? E ele disse que a resposta do Nadal foi impressionante. Ele falou que o Nadal falou para ele, ó, realmente não percebi. É que eu estou tão acostumado, tão habituado, tão treinado a assumir a culpa pelas minhas coisas, que eu nem imaginei que o resultado de eu não estar conseguindo vencer a partida era por causa da raquete. Eu não imaginei que fosse algo fora de mim. E esses são os dois princípios que eu quero falar para você, e eles se aplicam totalmente à educação de filhos. Primeira história que eu contei da mãe do Rossandro, foque no que você tem controle. Segunda história que eu contei do Rafael Nadal, assuma a responsabilidade. Assuma totalmente a responsabilidade. Claro que
você não é 100% responsável por tudo que te acontece. Claro que não. E esse é um discurso que está na moda até, né? Dizem, você é 100% responsável por tudo que acontece com você, você é 100% responsável por tudo que acontece na sua vida. Não, cara, não é. É óbvio que não. Você não é o único agente, você não é o único ser vivente, você não é o único ser atuante, tanto na sua vida quanto com relação à vida dos seus filhos, quanto na educação dos seus filhos. A escola influencia, os avós influenciam, a vizinhança influencia. Mas viva a sua parte de tal forma que impacte a outra parte. Traga para você a responsabilidade de formar nos seus filhos homens e mulheres de fato, na inteireza do que significa ser um homem e uma mulher, certo? Porque quando você faz isso, você tem o controle na sua mão. Você tem o poder de agir. Quando você não faz isso, você é passageiro, né, cara? Você está sendo levado. Imagina, eu estava conversando com a mãe alguns meses atrás, que ela morava na casa da sogra, participa do Educando. Teve até uma mãe aqui esses dias que falou algo parecido, numa live aqui. Numa situação bem difícil, poxa, estava morando na casa da sogra, difícil financeiramente, que eu digo. E aí todo mundo se metendo na educação do garoto e, poxa, e ela, nossa, André, tá muito difícil de educar, de formar o meu filho e tudo mais. E aí eu falei para ela, você tem que ter um plano para sair daí, cara. Não é ser ingrato, não é reclamar. Poxa, você é grato porque sua sogra abriu a porta da casa dela para você, porque a sua sogra recebeu você, porque você consegue ter um lugar hoje para dormir, porque a sua sogra proporciona isso para você. Mas você precisa assumir o controle, você precisa de um plano para sair daí. Você precisa, de repente, usar o final de semana para construir a vida que você quer viver, ao invés de ficar descansando e relaxando da vida que você não quer viver. Você precisa, cara, vai vender, vai pra rua vender, vai se capacitar, vai fazer alguma coisa, vai empreender, não sei, cara, mas você precisa assumir o controle e fazer algo para sair daí. Porque como é que você quer formar, como é que você quer ter autoridade, como é que você quer exercer o papel de mãe numa casa onde você é filha? Não tem nada a ver com a sogra, não é ser ingrato, mas é de você assumir a responsabilidade e falar, cara, é papel meu, eu vou fazer um plano, em um ano eu vou sair daqui. E sair, e fazer, e andar pra frente. Tá entendendo? O meu filho tem os pais, as mães que falam assim, o meu filho é desobediente, o meu filho tem uma personalidade forte, o meu filho é impulsivo, o meu filho... Na verdade, sou eu que não tenho habilidade, que não desenvolvi a habilidade de educar o meu filho, seja ele de personalidade forte, seja ele de personalidade mais suave. Seja ele mais fácil ou mais difícil de lidar. E essa questão de fácil ou difícil é por conta da nossa cultura, né? Nossa cultura quer as crianças ali quadradinhas, obedientezinhas, quietinhas e tudo mais. Mas não é sobre o filho. Não é o filho que é obediente ou desobediente. É o pai e a mãe que tem ou não tem autoridade. É o pai e a mãe que se melhorou ou não enquanto pai e mãe para que soubesse lidar com o filho, seja ele de personalidade mais forte ou mais fraca. E assumir o controle é isso, cara. Não o controle, assumir a responsabilidade é isso. É você olhar para dentro de você, não o que está do lado de fora. Você perceber o que você tem que fazer para dar conta das questões que existem diante de você. No caso aqui a gente está falando sobre a educação de filhos, tá? Então, eu estava conversando, acho que tem umas 3 semanas, no Educando rola um encontro lá semanal, e eu estava conversando com uma mãe, e ela falou o seguinte, estava falando dessa pandemia, né? E teve um momento que ela falou para mim, André, ela estava falando sobre telas, sobre deixar a filha na frente da tela. Ela fez, André, mas com essa pandemia não tem como eu não deixar a minha filha na frente da tela. Não tem como eu não deixar a minha filha na frente da TV. Porque ela está em casa, não sai para a escola, não está interagindo com outras crianças. E aí, poxa, chega uma hora que simplesmente não tem o que fazer. Eu deixo a minha filha na frente da TV. Eu falei para ela, eu não estou aqui para questionar se você vai ou não deixar a sua filha na frente da TV. Eu não estou aqui para... Eu posso conversar com você os desdobramentos disso e dizer o meu ponto de vista, mas essa é uma decisão sua. Se você vai ou não deixar sua filha na frente da TV. Mas não diga que você está deixando sua filha na TV por causa da pandemia. Não é por causa da pandemia. É fácil falar, né? É fácil transferir. Poxa, se não fosse a pandemia, minha filha não estaria na frente da TV. Mas no fundo não é. Eu até comentei com ela assim, se essa pandemia estivesse acontecendo em 1700, no ano 1700, a sua filha não estaria na frente da TV. Não é por causa da TV que a sua filha está na frente da TV. Não é por causa da pandemia que a sua filha está na frente da TV. É simplesmente porque você tomou essa decisão, seja por omissão ou seja por convicção. Mas
Não é porque não existe outra alternativa, é porque você deixou, cara. Simples assim. E aí quando você assume essa responsabilidade, quando você traz para você, quando você fala, cara, a minha filha está na frente da TV porque eu deixei, aí tá beleza. Aí tá com você o controle, aí tá na sua mão, aí a responsabilidade é sua. E isso dá para você também o poder de você dizer, cara, eu não vou deixar. Por mais que seja mais fácil, por mais que influencie, por mais que direcione, eu não vou deixar. Eu vou fazer outras coisas. Nem que seja tirar a televisão da casa. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando simplesmente para você assumir a decisão, assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem na educação dos seus filhos. E não transferir. E ela entendeu o que eu falei para ela e ela falou, poxa, é verdade. De fato, é porque eu não estou me dedicando o suficiente, não estou assumindo a responsabilidade suficiente para me dedicar ou não, para fazer ou não. Nem que seja, cara, eu assumo. Eu banco essa decisão. Eu sei que não é o melhor para o meu filho, mas é uma decisão minha. Eu banco, e aí quando eu banco isso, eu sei que eu vou ter que compensar de alguma outra forma. Mas se a decisão é minha, eu tenho essa visão de poder no sentido de ter como agir, de compensar até se for o caso. Você percebe como que algumas formas de pensar, cara, de pensar, e é o que eu tenho falado aqui repetidamente ao longo das lives, a forma de pensar, a forma de enxergar, a forma de encarar a educação de filhos é o que vai fazer você se comportar, é o que vai fazer você direcionar a educação dos seus filhos. É o que vai fazer você viver a educação dos seus filhos. Está aqui, gente, é na forma como você pensa. Uma outra história. Eu gosto de histórias, porque histórias inspiram, né? Histórias mexem com a gente, mais do que conceitos. Eu li recentemente o livro do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Eu já tinha lido antes, tinha lido logo quando ele lançou. E li, eu acho que umas 2 semanas atrás. É um livro facinho de ler, cara. 3 vezes que você pega, você mata ele. E é um livro cheio de histórias. Não me trouxe nenhum conceito novo. Absolutamente nenhum novo. Não teve nada que eu falei, nossa, isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. Mas é um livro inspirador, que ajuda a gente a entrar em ação. Então eu gosto de histórias nesse sentido. E eu vou contar uma outra historinha aqui para você, para te ajudar a começar a pensar nessa direção. Tem um cara chamado Sandro Rodrigues. Ele é o CEO da Rinode. A Rinode você deve conhecer, empresa de marketing multinível, vende perfumes e tudo mais. E o Sandro, ele vem de uma família bem pobre também, financeiramente falando. Adelaide Rodrigues é o nome da mãe e Francisco Rodrigues o nome do pai. E uma vez eu ouvi a mãe dele contando uma história. Eles moravam numa favela em São Paulo. E aí de madrugada o Sandro tava... Ela pegou o garoto não tinha reação nenhuma. Ela ficou até com medo do garoto estar morto. E ele era criancinha, pequenininho, sabe? De pegar assim no colo. E aí eles foram desesperados para o hospital. Disse que foi uma luta para conseguir táxi, até pelo lugar que eles moravam e pela hora. E os pais foram desesperados lá para o hospital. Deixaram os outros filhos menores com a vizinha, acordaram a vizinha, ó, cuida aqui do irmão e eu vou lá no hospital com meu filho. E aí quando eles chegaram no hospital, eles não tinham plano de saúde. Eles não tinham dinheiro para pagar o atendimento do Sandro. E aí na recepção foi dito a eles que o Sandro não poderia ser atendido. Falou, ó, você não tem plano de saúde e tal, sinto muito, não tenho o que fazer. Seu filho não vai poder ser atendido. A gente não vai poder cuidar do seu filho. Imagina a revolta de uma mãe num momento desse, de ver o filho ali, que ela não sabe se o filho está vivo, se não está, do filho completamente apagado, está no hospital e receber essa notícia de que, poxa, porque você não tem dinheiro, a gente não vai poder cuidar do seu filho, não vai poder tomar conta da saúde dele. E ela disse que o Francisco, o pai, começou a quebrar tudo no hospital, literalmente falando. Quebrou vidraça do hospital, meteu cadeira, ele fez uma arruaça enorme. Os seguranças vieram, e aí aquela gritaria, aquele desespero. E aí no que os seguranças vieram os médicos também. E aí os seguranças seguraram o cara, o pai, que estava quebrando tudo lá. E aí quando ela viu o médico, ela foi correndo para o médico. E aí falou pro médico o que estava acontecendo, mostrou o filho e tal. Aí ela até conta que o médico pegou uma caneta, passou assim no pé do Sandro e deu uma reaçãozinha, sabe? Aí o médico falou, ele tá vivo, traz ele. Aí levou o garoto lá para dentro e cuidou do garoto. Então eles não tinham dinheiro, eles não tinham, mas o cara fez o que estava no poder dele. Eu até arrepio de pensar nessa história. Ele não tinha como pagar, mas ele fez o que ele tinha controle.
o único artifício, a única arma, a única solução que eu tenho de ter alguma chance, talvez, do meu filho ser atendido, é conseguir atrair os médicos para cá, para a recepção. E a forma de eu atrair o médico para cá, nem que eu seja levado para a delegacia, nem que eu seja preso, porque eu criei... Pô, o cara quebrou as coisas lá no hospital. Mas quando ele fez isso, ele criou a oportunidade da mãe do garoto levar lá no médico. E o Sandro foi atendido, foi cuidado e sobreviveu. Talvez ele não tivesse sobrevivido. Talvez não. Então você percebe o que é você começar a encarar a educação do seu filho, a encarar a vida de maneira geral, focando nas coisas que você tem controle, focando nas coisas que você pode fazer. Ah, André, mas para mim é mais difícil. Poxa, você não sabe a minha situação. Não sei mesmo, cara. É mais difícil mesmo. O mundo é injusto mesmo, gente. É assim que é. É assim que é. Teve uma vez eu estava conversando com a mãe, ela falando como que o pai tinha abandonado, né? E o garoto era pequeno e o garoto ficava olhando as famílias que tinham papai e mamãe juntos e tal, e ficava desejando muito aquilo. Ela dizia que para o garoto era difícil, Natal, Dia dos Pais, por conta dessa questão. E ela falava, nossa, o meu filho está se tornando inseguro porque o pai abandonou. O meu filho está se tornando frágil porque o pai foi embora. E eu entendo a questão dessa mãe. É muito mais difícil para ela. É muito mais difícil. Mas percebe o seguinte, ela está falando, é por causa do pai que foi embora, é um cara que é mau, eu estou dando poder ao cara que é mau. E quanto mais poder o cara que é mau tem, porque se o cara foi embora ele é mau, no desempenho dele enquanto pai, e até de caráter nesse caso mesmo, quanto mais poder eu dou para esse cara, mais mal ele vai fazer. Quanto mais poder, mais maldade, mais impacto, mais influência na vida do garoto ele vai ter. Então, enquanto eu estiver preso ao modelo mental de que o meu filho é inseguro porque o pai abandonou, eu estou dando mais força, estou contribuindo para que meu filho seja ainda mais inseguro por conta do abandono do pai. Eu não estou dizendo que é besteira, gente. Não é besteira. Não é. E só quem vive essa realidade pode dizer o que é de fato. Mas uma mãe ou um pai, se fosse o caso contrário, que assume a responsabilidade, que olha na cara do problema, olha no olho do diabo assim e fala, cara, eu sei que esse é o problema, então eu vou fazer o que está na minha mão, eu vou fazer o que está no meu controle, eu vou influenciar com tudo que eu tenho para compensar a falta do pai, sem exageros, tá, gente? Não estou falando de você super proteger nem nada, não. Mas de você assumir o controle e falar, cara, para mim é mais difícil, então para mim é mais importante me preparar para educar meu filho, para mim é mais importante eu ter conhecimento, para mim é mais importante eu investir tempo de qualidade, para mim é mais importante eu conversar com meu filho, porque simplesmente para mim é mais difícil. Eu vou fazer o que está no meu controle. Eu não vou dar o poder para o pai que abandonou, é mal, para que ele tenha mais influência sobre a insegurança do meu filho. Eu vou trazer o poder para mim, para que eu me capacite, para que eu melhore, para que eu me relacione melhor com meu filho, para que eu consiga mostrar para ele as machucadoras dele, para que ele seja capaz de lidar com as questões dele, e assim ele saiba dar uma interpretação saudável do mal que aconteceu com ele. Então você percebe como quando você muda o foco, você muda a forma de enxergar, as coisas ao seu redor também mudam, a perspectiva como você enxerga muda, e aí muda a forma como você se comporta, que no final é a ação que você toma, é o seu comportamento que faz toda a diferença, no final é isso. Entendeu? Então, o mundo é injusto mesmo, gente. É injusto. E imagina o seguinte, o Miguel, cara, eu me aplico muito a aprender sobre educação de filhos. Me aplico pra valer, você não faz ideia. Série Forjando Filhos para a Vida, que começa segunda-feira, tem mais de 2.000 pessoas inscritas. Olhei ontem de manhã, tinha 2.000 e pouquinho. Já deve estar com as 2.300. O canal do Telegram está chegando perto de 500. Um canal, o André Felipe, o da série, acho que está com 800 pessoas. E eu vou te falar, dessa turma, é difícil ter alguém que se aplique tanto a aprender quanto eu. E não tem nada a ver com os outros. É porque eu sei o quanto eu me aplico, eu sei o quanto eu me dedico. E é até bom que eu trago tudo mastigadinho aqui para vocês. Mas é porque eu foco no que eu tenho controle. E aí o Miguel vai ter vantagens na vida? Vai. Miguel vai ter vantagens na vida. Imagina o Miguel disputando uma vaga de emprego, que eu espero que ele nunca dispute. Mas se ele quiser, beleza. Imagina o Miguel disputando uma vaga de emprego. Ele vai estar na frente de outras pessoas? Vai. Vai estar na frente. E aí você pode falar assim, André, é injusto, pensando nos outros, né? Que vão ter
como concorrente o Miguel, e muitos dos filhos que estão aqui vão ter vantagens na vida por causa da aplicação que vocês estão tendo agora de aprender sobre educação de filhos. É injusto para os outros garotos competirem com esses garotos que foram melhor preparados. Mas pensa sobre a minha ótica também. Cara, eu me esforço pra caramba, eu me dedico, eu me aplico. Por que que eu não posso proporcionar para o meu filho? Por que que eu não posso dar como fruto para o meu filho mais se eu me aplico mais? Seria justo eu não poder dar mais para o meu filho, já que eu me aplico mais do que a grande maioria das pessoas? Não seria, né? Então também depende da ótica como você vê. E você começa a entender que você é responsável. E os impactos das suas ações se refletem ao longo da vida do seu filho. E quando você assume a responsabilidade, você também começa a entender os níveis de impacto que você tem. Você assume a responsabilidade pela sua vida, e aí você começa a formar filhos que assumam a responsabilidade pela vida deles, e você entende que eles vão tomar as decisões deles. Que você faz o que tem à sua mão, mas você não quer proteger o seu filho da vida dele. Você não tem pena do seu filho. Cara, eu não tenho um pingo de pena do Miguel. Eu tenho compaixão, é diferente. Mas pena eu não tenho. As dores do Miguel, eu não quero tirar do Miguel. As dificuldades do Miguel, eu não quero tirar do Miguel. Porque eu sei que tudo isso vai forjando ele também. E eu sei que ele é um indivíduo responsável na idadezinha dele de 6 anos, que ele vai ser responsável quando ele tiver lá os 30 anos de idade, para lidar com as questões da vida dele. Eu sei que o Miguel vai ter que lidar com a questão de ter pais divorciados. Eu não tiro isso dele. Eu lembro quando o Miguel era pequenininho, um bebê. Toda vez que ele ficava doente, vinha em mim um desejo de ter o poder de tirar a doença do meu filho e trazer para mim. Eu falava, nossa, se eu pudesse, eu tirava do meu filho essa dor e trazia sobre mim. Se eu tivesse esse poder. E eu lembro que eu comentava isso com as pessoas, e as pessoas diziam, é assim mesmo. Amor de pai, amor de mãe, é assim mesmo. E, cara, na boa, hoje eu não tenho nada nesse sentido. Absolutamente nada. Quando meu filho está doendo, eu respeito demais o meu filho. A minha consideração por ele é grande demais para querer tirar dele a dor dele, para querer tirar dele a dificuldade dele. Porque eu sei que tudo isso também está formando ele. Eu sei que tudo isso também está forjando ele. Eu respeito demais o meu filho para querer tirar dele o privilégio, entre aspas, de ter pais divorciados, mas que eu sei que se for bem trabalhado, eu posso até fazer dessa dor uma fortaleza no meu filho. Então não existe em mim nenhum tipo de iniciativa de querer que o Miguel sinta menos dores, de querer que o Miguel tenha menos problemas. Existe em mim a iniciativa de me preparar ao máximo que eu conseguir para conseguir formar no meu filho um homem saudável emocionalmente. Isso existe. Mas tirar do meu filho as dores, as questões, as crises dele, não existe. Simplesmente porque eu entendo que eu faço o máximo que está ao meu controle, que eu assumo a responsabilidade e que eu sei que ele vai assumir a responsabilidade dele também. E ele vai pegar as questões dele, os traumas que foram gerados por mim, pela mãe dele, e que ele vai ter que trabalhar na vida dele. E aí, somando isso ao fato de eu estar com a consciência tranquila de que eu estou dando o melhor que eu consigo para o meu filho, começam a se extinguir as culpas. Começam a não existir mais as culpas. Você percebe? Então, por exemplo, é exceção, mas existem os filhos de pais que foram incríveis, de pais que foram excelentes, que fizeram o melhor pelos filhos, que deram uma educação, cara, sensacional, mas que esses garotos se envolvem com um monte de problemas na vida. Existem esses casos, se envolvem com drogas, se envolvem com criminalidade, ou dão errado na vida, digamos assim. Existe, gente, claro que existe. Você pode ser uma mãe sensacional, incrível para o seu filho. Existe a chance dele ir mal na vida? Claro que existe. Existe a chance dos pais que dão uma criação ruim formarem filhos que vão bem na vida? Existe também. Só que são exceções, né? Exceções da exceção. Normalmente as pessoas que são bem educadas vão bem na vida, as pessoas que são mal educadas vão mal na vida. Eu não sei você, mas eu não quero contar com a sorte, não quero deixar meu filho contar com a sorte de ser uma exceção. Então eu faço o que está no meu controle. Eu assumo a responsabilidade, faço o que está no meu controle, ao mesmo tempo que, tendo a consciência que eu fiz o meu melhor, não existe mais culpa.
existe aquela culpazinha de, será que eu poderia ter feito? Mas com a consciência de que eu fiz o meu melhor, cara, essa culpa vai se acabando. E eu sei que se lá na frente as chances do Miguel se dar bem na vida são altas. São altas, cara. Porque eu sei do esforço que eu tenho hoje, o quanto que eu me aplico para educar e proporcionar um bom ambiente para o meu filho. Eu sei que é muito alta a chance dele dar bem na vida. Mas existe a chance dele dar mal? Existe. Mas se acontecer, eu vou estar tranquilo em termos de culpa. Eu vou sentir, vou ficar triste, vou ficar triste. Vou entrar à noite orando por ele, vou entrar à noite orando por ele. Vou chorar, mas não com um choro de culpa, mas um choro de quem sente a dor pelo filho estar vivendo o que está vivendo. Você percebe quando você assume a responsabilidade pela sua vida, quando você foca no que você tem controle, você começa também a respeitar os seus filhos nesse nível, sabendo que eles vão ter que assumir as responsabilidades pelas questões deles, pelas vidas deles, pelas dores deles. Então, só para a gente terminar, eu vou contar uma última historinha. E histórias inspiram. E essa foi uma história que eu vivi. Eu contei apenas uma vez aqui, teve uma live que eu fiz, que eu contei essa história, e eu nunca publiquei. Essas publicações que você vê no meu Insta, geralmente são trechos dessas lives que eu faço aqui, né? E essa historinha eu nunca publiquei. Então, se você não estava ao vivo lá na live, você vai ouvir aqui pela primeira vez. Quando o Miguel tinha 9 ou 7 meses, eu acho que era 9, a Bárbara, mãe dele, eu acho que era 7, a Bárbara acha que era 9. Ele ficou muito doente. Muito catarro, sabe? E demorou, foi muito tempo assim, doente. Eu lembro que a gente levava ele para fazer fisioterapia e tirava muito catarro. Eu levava nos médicos, a gente foi. Tem o João Paulo, que é um hospital aqui, tem a Unimed, tem um outro posto de atendimento. A gente foi em diferentes médicos e todos os médicos falavam a mesma coisa: é uma virosezinha, vai passar. Só que essa parada foi se estendendo, já estava um mês que o Miguel estava assim, com muita tosse, com muito catarro, cara. Tava mal mesmo. E aí um dia minha mãe me ligou, minha mãe é enfermeira, né? Então ela sempre ligada na questão de saúde. E fez: filho, como é que tá o Miguel e tal? E aí eu conversei, contei pra ela como tava. E aí quando foi à tarde, eu acho, algumas horas depois, o meu pai me ligou. E quando o papai me ligou, ele não deu bom dia, não deu nada, nem perguntou como você tá. Eu falei: oi pai. A primeira frase do meu pai foi o seguinte: meu filho, como tá o Miguel? Aí eu falei: pai, ele tá doente, a gente leva no médico, os médicos dizem que não é nada, e não sei o que, babá. E fiquei naquele chororô, né? Naquele vitimismo, o médico que não resolve, eu tô fazendo o meu papel, tô levando, mas os médicos dizem que não é nada, não sei o que. Meu pai me interrompeu, nem deixou eu terminar o meu chororô, a minha lamúria, a minha vitimização. Ele me interrompeu e falou assim: meu filho, nunca, nem você, nem os seus irmãos passaram tanto tempo doentes. Eu não sei o que você vai fazer, mas resolva. O Miguel tem que ficar bom. Entendeu, meu filho? Aí na hora eu entendi, pai. Eu tô arrepiado de lembrar dessa história e contar pra vocês aqui. Falei: entendi, pai. Tá bom. Tchau, tchau. E desligou o telefone. Cara, no outro dia, o Miguel estava internado num hospital bom que tem aqui, com o médico indo de manhã, antes de ir para o consultório, indo de manhã visitar o Miguel, consultório particular dele. Ele passava lá no hospital, visitava o Miguel. No final do dia, ele saía do consultório particular dele, passava no hospital, visitava o Miguel. No outro dia, simplesmente porque eu saí da minha posturazinha de vítima, de coitadinho, de dizer que era por causa dos médicos, que era por causa dos outros, que o meu filho não estava tendo tratamento adequado, e passei a ter a postura de quem vai resolver a porra do problema. Foi a minha energia, o meu jeito de enfrentar, de encarar a vida, de viver, de resolver o problema, que resolveu o problema. Eu não sou médico. Eu não sabia o que fazer em termos de saúde para resolver. Mas eu tinha condição, eu tinha energia de colocar uma intensidade na solução daquele problema para fazer com que o meu filho fosse atendido. E foi isso que meu pai, mais uma das muitas lições que meu pai me ensinou, foi isso que meu pai me ensinou nessa ligaçãozinha. Não deu 2 minutos de ligação. E desde esse dia, nunca mais eu me portei como vítima, nunca mais eu transferi a responsabilidade pela educação do meu filho, pela saúde do meu filho, ou por qualquer coisa referente ao meu filho aos outros. Eu sei que eu não sou 100% responsável pelo que acontece na vida do meu filho, mas o que está no meu controle, o que está na minha mão, o que está no meu poder, cara, eu faço de uma forma com tanta intenção que influencie
os outros. Se eu tenho 10% de responsabilidade pelo desdobramento da vida do meu filho, que eu sei que é muito mais, cara, eu me proponho a viver de tal forma, tão intensa, que influencia os outros 90%. E eu espero que essa seja a forma como você começa a encarar a educação de filhos, se você não encara assim. O mundo é injusto mesmo, você não é responsável por tudo, mas faça o seu máximo. Encare, velho. Assuma a responsabilidade, foque no que você tem controle, porque o seu filho é que vai colher os melhores frutos disso. Então viva de propósito, intencionalmente, a educação dos seus filhos. Esse é o meu recado para você hoje, nessa penúltima live. Penúltima não, né? Ainda tem semana que vem, terça e quarta. Mas dessas 10 primeiras que são para preparar você para assistir a série Forjando Filhos para a Vida, esse é meu recado para você. Foque no que você tem controle, assuma a responsabilidade nesse nível, dessas historinhas que eu contei aqui hoje para você, na educação do seu filho. Porque aí um monte de questões que hoje talvez não tenham soluções, vão começar a aparecer a solução. Não porque você se deparou com a fórmula mágica, não porque você se deparou com a técnicazinha, mas porque você assumiu o controle, você bateu no peito, você bateu na mesa e falou, velho, vou assumir a porra do problema, vou resolver isso aqui. Quem resolve isso aqui sou eu. E aí foi lá e resolveu. Essa é a minha proposta para você. Joia? Gente, compartilha. Traz mais pessoas para participar aqui. Segunda-feira começa a série Forjando Filhos para a Vida. Nosso conteúdo tá massa mesmo. E eu espero que você esteja aproveitando esses dias. Eu realmente estou me esforçando para conseguir agregar aqui para vocês. Eli, deixa a live salva. Eu perdi o começo. Vai lá no canal do Telegram. Tanto a live a de hoje, como desde o dia 1, todo dia eu estou fazendo live aqui. Todas estão o áudio lá na live do Telegram, tá bom? E dia 18 sai tudo do ar. Então vai lá que você escuta, o link está na bio, no perfil. Traz mais gente, traz seus amigos, suas amigas, outros pais, compartilha, gente, para que a gente possa impactar mais pessoas positivamente, que as crianças sejam as maiores impactadas. Porque eu não tenho dúvida que os filhos dos pais que vivem de propósito, com intenção, que assumem a responsabilidade pela educação dos filhos, esses filhos são privilegiados. E eu espero que, de alguma maneira, nessas vezes eu tenha impactado, tenha mexido com você, para que você viva intencionalmente a educação dos seus filhos. Esse é o meu recado de hoje para você. Eu vou passar aqui pelos comentários, perguntas. Joia, se você tiver algum comentário, pode mandar aí. E amanhã, 9 horas da manhã, tem live também, domingão. André, não me canso de te ouvir, você é muito inteligente. Valeu, Luciano, obrigado. Se você soubesse das minhas notas na escola e na universidade, eu não sei se você diria que eu sou inteligente, não. Eu também não no sentido não canso de ouvir. Gosto muito das dicas dele, de todo o seu conteúdo. Massa. Excelente ideia, obrigado. É muito inteligente, certeza que tudo que você fala me ajuda muito na criação da minha filha. Que massa, Dani. Deus abençoe você na educação da sua filha. Ele me ajudou muito na questão do medo do meu filho. Tinha de dormir só. Que legal, Grace. Que o seu garoto tá... Que de alguma maneira eu ajudei você nesse sentido. Maravilhoso, muito obrigado. Esses dias foram incríveis. André, gratidão. Que bom, meu objetivo é de alguma maneira impactar vocês para que vocês mudem a forma... Mudar no bom sentido, tá, gente? Para que vocês tenham uma visão diferenciada, extraordinária, acima da média sobre educação de filhos. Gente, esse foi nosso momento de hoje. Amanhã, 9 horas da manhã, nossa 10ª live. Fica na paz, Deus abençoe você e dê sabedoria na educação dos seus filhos. Valeu!